Graça e paz aos amados, a paz do Senhor, amada igreja. Que bom nós estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome do Senhor, para nós compartilharmos alguns momentos juntos, estarmos reunidos na presença dEle, para andarmos um pouco, caminharmos pela palavra e conhecermos assim, porque a palavra nos leva a conhecer um pouco mais do Senhor, conhecemos assim um pouco mais o nosso Deus. A paz, irmã Fátima, irmã Marta Rodrigues, Vânia, Graça e Paz, Gleidson. E nós temos tido a alegria, a felicidade de sermos alimentados, né, amados? Durante praticamente toda a semana, com uma palavra, um estudo que tem trazido para nós renovo, tem trazido a nós conhecimento de Deus, né? A igreja precisa conhecer mais o Deus da igreja, porque quando nós conhecemos o Senhor, o nosso relacionamento com Ele é muito melhor. Para nós, é claro, porque Ele é imutável, né? E nós é quem melhoramos como crentes, nós melhoramos como filhos, esposos, esposas, como servos dele, né? E mais uma vez nós desejamos a todos que o Senhor fale ao nosso coração. A paz do Senhor, minha sogra, meu sogro também, que Deus abençoe vocês aí na Paraíba. Desejamos que Deus fale ao teu coração nessa noite, como falou ao meu coração quando nós estávamos preparando essa palavra. E antes de nós entrarmos propriamente dito na mensagem que Deus nos deu para compartilhar com a igreja essa noite, nós queremos orar por você, orar por tua família, orar pela nossa igreja. E temos um pedido especial da irmã Vera Lúcia, que hoje ela perdeu um primo, estava adoentado para Covid, e ela perdeu um primo, é o segundo primo que ela perde nessa pandemia. Então vamos estar orando pela família da nossa irmã e orando pela nossa igreja também, né? Para os nossos amados irmãos, para que o Senhor continue agindo em nós, por nós, através de nós, e que a graça do Senhor superabunde na nossa vida. A paz do Senhor, pastor Lélio, a paz, Neia, a paz, Valmir, a paz do Senhor a todos. Então vamos orar? Queria que você pudesse ir na sua casa, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos falar com Deus, em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e te somos gratos por mais uma oportunidade que nós temos de nos reunir aqui nessa sala de internet, uma sala virtual, mas sabemos que o Senhor está presente no meio de nós. Muito obrigado pela vida da tua igreja, pela presença dos irmãos que já estão aqui, aqueles que estarão chegando. Obrigado pela vida dos nossos pastores, o pastor Vanderlei, o pastor Lélio, homens de Deus que o Senhor colocou na nossa vida. Obrigado, Pai amado, por mais um dia que o Senhor nos deu, essa sexta-feira abençoada, que começou uma bênção e que o Senhor certamente irá nos dar até o final a tua graça, a tua paz, para que esse dia termine como começou. Te pedimos e clamamos pela vida da irmã Vera Lúcia e também dos seus parentes que neste dia estão enlutados pela perda de um ente querido. Visita a família, visita cada um dos teus, dos familiares, que, ó Pai amado, o teu doce Espírito, que é o nosso Consolador, e só temos a Ti nesse momento, que o Senhor possa amenizar a dor em seus corações, que o Senhor possa tratar a vida de cada um, sendo ele cristão ou não, que o Senhor possa ter liberdade ali para agir e confortar os corações. Abençoa a família da Tua serva, Senhor, e que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai amado, e entregamos a nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor nos conduza pela palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Nos alimenta pela Tua palavra, nós temos fome, temos sede por ouvir a Tua voz e nós desejamos, ó Pai amado, que esse tempo seja um tempo precioso na Tua presença. Fala ao coração da Tua noiva, não aquilo que nós desejamos ouvir, aquilo que nós queremos. Nós não estamos sentados, ó Pai amado, numa mesa de restaurante self-service, em que a gente vai se servir apenas daquilo que nós desejamos. Estamos assentados à mesa com o nosso Pai.
e o pai bota na mesa, o pai é quem serve o filho, é o pai quem escolhe aquilo que o filho vai comer. Então, ó Pai amado, fala ao nosso coração, rica e poderosamente, da forma como o Senhor é, um Deus rico, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Dá-nos a tua graça, Senhor, e fala ao coração de cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graça e paz, irmão Aloysio. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e confortando mais uma vez as famílias, né? Que Deus possa abençoar. A paz do Senhor, irmã Heloísa, que Deus abençoe. Queridos, hoje eu estou trazendo uma palavra para a igreja que essa palavra o Senhor começou a falar comigo há 3 semanas atrás. Eu já compartilhei um pedaço dela quando eu falei do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus ele é apaixonado por se relacionar com seus filhos. É um Deus que deseja estar cada vez mais próximo de nós. E hoje, mais uma vez, eu quero dar continuidade naquela palavra que nós compartilhamos naquele dia. E eu quero usar aqui a tônica da nossa pregação é aprendendo a andar na presença de Deus. Quando Deus chama Abraão e Deus faz um pacto, sela um pacto com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, esse vai ser o texto base da nossa mensagem. E você já pode abrir na tua Bíblia, se você tem a tua Bíblia em mãos, está podendo abri-la, quem está em casa, né? Gênesis capítulo 17, verso 1. O Senhor, ele deseja que os seus filhos caminhem na presença dele e que nós possamos nos esforçar para isso, né? Então eu queria compartilhar com vocês alguns ensinamentos que eu tirei do povo de Israel na sua caminhada com Deus e como é que a gente pode melhorar a nossa caminhada com Deus, porque a gente precisa melhorar isso na nossa vida. E eu, como profissional da área de vendas, eu tenho que melhorar a minha vida. Se eu quero ser produtivo na minha área onde eu atuo, eu tenho que estudar, eu tenho que rever conceitos, eu preciso aprender a cada dia. Um médico, para que seja considerado um bom médico, ele nunca para de estudar, ele tem que aprender sempre, ele vive lendo, ele vive adquirindo conhecimento, uma técnica nova, um remédio novo, uma fórmula nova, e ele adquire aquele conhecimento para poder dar sequência na sua carreira na medicina. E nós, como filho de Deus, a gente precisa todos os dias aprender a andar na presença de Deus, aprender a andar com Deus. E esse texto aqui de Gênesis capítulo 17, versículo 1, que eu vou ler para você agora, está escrito assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí uma ordenança: anda na minha presença e sê perfeito. Olha que coisa que Deus pede para Abraão. Anda na minha presença e sê perfeito. Talvez já de cara a gente tenha um viés inconsciente, a nossa mente já manda uma notícia para nós, já desperta em nós alguma coisa do tipo que diz: é impossível ser perfeito. Perfeito só o Senhor. Mas se Deus mandou Abraão andar na presença dele e ser perfeito, é porque nós podemos fazê-lo. É porque Abraão podia ao seu tempo e nós podemos fazê-lo neste tempo. Aqui Deus revela para Abraão qual é o caminho da perfeição. Como é que eu posso fazer para ser perfeito? Anda na presença de Deus. Se Deus fala para Abraão só assim, ser perfeito, ele talvez ficasse com dúvida como, mas Deus diz para ele: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Todo aquele que crê em Deus e busca conhecê-lo mais, também precisa se apropriar desse desafio. E tem que entender que isso pode ser uma verdade na nossa vida. A perfeição está em andar na presença de Deus. Talvez a gente vai viver a nossa vida toda
e a gente não vai conseguir. Mas se nós desistirmos disso, se nós não desejarmos isso, andar na presença de Deus e a perfeição, se nós desistirmos disso, nós estamos fadados ao fracasso. Talvez a gente fique no meio do caminho. Porque se eu não entender que eu preciso melhorar, que eu preciso crescer, que eu preciso avançar na minha vida com Deus, eu vou estagnar. Eu vou parar de orar, eu vou parar de ler a Bíblia, e eu já vou estar a um passo de me desviar. Então, Deus ele chama Abraão para uma vida, não chama Abraão para um momento. Quando Deus nos resgatou e Ele nos trouxe para viver na sua presença, não foi para nós termos um flash, alguns flashes do que é viver na presença dEle. Deus deseja que nós vivamos uma vida na presença dEle. Você entende isso? Deus deseja que nós vivamos na totalidade dos nossos dias na presença dEle. Todo dia, de segunda a sexta, sábado e domingo também, quer seja feriado ou não, temos que primar. O desejo primário do nosso coração deve ser buscar a vontade de Deus, que é estar na sua presença, e buscar a perfeição, andando na presença dEle. E, por exemplo, o que é andar na presença de Deus? Quando nós estamos reunidos na presença um dos outros, a gente está andando com os outros. Quando a gente caminha na rua com algumas pessoas, mesmo que nós sejamos desconhecidos, nós estamos caminhando com aquelas pessoas. Andar na presença de Deus implica em um tipo de comportamento, sabe? Quando nós não fazemos o que bem entendemos na presença um dos outros, e a gente não faz. Eu me lembro que o meu pai era um camarada singular. Ele era uma pessoa formidável, mas ele tinha um temperamento meio bravio, e ele gostava de vez em quando de soltar um palavrão. Não era cristão, não era convertido naquele tempo, e ele de vez em quando soltava umas pérolas dessa. Mas uma coisa interessante é que meu pai, quando ele ia sentar-se à mesa para almoçar, e ele fazia questão disso, de que nós nos sentássemos à mesa para almoçar juntos, né? Seja qual fosse o dia da semana que ele estivesse em casa, a gente tinha que sentar na mesa para comer junto. Aí meu pai ele botava uma camisa e na mesa ele não xingava palavrão. Ele entendia que aquilo ali era um momento sagrado. Ele tinha que ter um comportamento diferente quando ele estava sentado à mesa. É claro que a gente, com entendimento espiritual, a gente sabe que aquilo ali não adiantava de muita coisa. Eu não posso ser A e B, ou eu sou A ou eu sou B, em todo tempo, em todos os lugares. Mas a gente precisa entender que a questão de andar com Deus, ela requer de nós um comportamento. Vejamos aqui o Salmo 139, versículo de 1 ao 12, que é um salmo bastante conhecido, que o salmista vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me levanto e quando eu me assento? De longe penetras o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante e pões sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e eu não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá o Senhor estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Se tomo as asas da alvorada e me detém no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. O salmista ele está dizendo aqui de uma forma poética aquilo que o irmão Gleidson nos ensinou há 2 semanas atrás, se não me falha a memória, sobre a onipresença de Deus. Deus ele está em todo lugar. Deus habita em todos os lugares.
E ninguém consegue se esconder de Deus. O salmista está dizendo que para onde eu vou me ausentar da tua presença? Se eu vou lá para cima, o Senhor está. Se eu desço ao profundo abismo, o Senhor está também. Se eu me detenho nas asas da alvorada e vou além do confim dos mares, até ali a tua mão me guiará. Aonde existe um lugar que nós possamos nos esconder de Deus? Então, se a gente não tem como se esconder de Deus em lugar nenhum, a gente volta àquele ponto que eu disse que precisamos ter um comportamento e que esse comportamento diante dele seja digno da presença do Senhor, de estarmos na presença do Senhor, porque ele está em toda parte. Filipenses, Paulo escrevendo a carta à igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer para a igreja: olha, seja o vosso comportamento conhecido por todos, porque perto está o Senhor. O Senhor, ele está ao nosso derredor, o Senhor está perto de nós, e ele continua no versículo 6 dessa carta aos Filipenses, capítulo 4, dizendo: não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Estar diante de Deus é estar diante de alguém, é estar na presença de alguém. Quem anda por um caminho. Quem anda na presença de Deus, anda no caminho de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8. O profeta, repreendendo o povo, ele começa lá no livro de Isaías, nesse texto, se eu não me engano, a partir do versículo 4, ele dá uma recomendação para o povo, para Israel: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele estava ali chamando a atenção do povo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aí o versículo 8. Porque os meus pensamentos, assim diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, amados, se nós sabemos que os caminhos do Senhor são diferentes e os pensamentos dele são diferentes, e o caminho dele e o pensamento dele é o melhor para nós, nós temos que buscar conhecer qual é o caminho e qual é o pensamento do Senhor, para que nós possamos estar andando na presença dele e buscando a perfeição. Por vezes, a gente andando nesse caminho, a gente erra. Não porque o caminho seja ruim de andar, é porque nós somos ruins. Nós somos pecadores, em nós habita o querer fazer a coisa errada. E por vezes a gente precisa se consertar com Deus. João capítulo 15, versículos 1 e 2, está escrito assim: o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha, todo galho que estando nele, o Senhor o limpa para que produza mais fruto ainda. Ninguém precisa ser limpo se não estiver sujo. Ele está falando aqui do pecado que habita em nós, da regeneração que nós precisamos ter todos os dias, do converter o nosso coração dos maus caminhos todos os dias, para que possamos estar ligados no Senhor e assim produzir mais frutos. Deus cuida da videira, que é Jesus, e se estivermos na videira, Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de você também. O fruto vem para quem está na videira. É na videira que há vida.
Eu não posso sair da videira e tentar fazer as coisas ao meu próprio modo, do meu jeito, pelas minhas emoções, da forma como eu acho que é certo, da forma que eu acho que seja justo, como se eu fosse um galho que pode viver sozinho. Porque o meu caminho, como disse o profeta Isaías, são diferentes dos caminhos do Senhor. Os meus pensamentos não são iguais aos pensamentos do Senhor. Os caminhos dos homens, os pensamentos dos homens, nos levam ao cansaço, ao estresse, à fadiga, à inimizade, nos leva para a morte. Mas se eu estou na videira, eu tenho esperança. Se eu estou caminhando com Deus, eu tenho esperança, porque se eu pecar, Deus que cuida da videira vai me limpar, vai me purificar, e eu vou produzir mais fruto. Queridos, a maior necessidade nossa, a maior necessidade da igreja, não deve ser as bênçãos de Deus. A maior necessidade da igreja deve ser o próprio Deus. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A igreja contemporânea, a gente tem visto isso com muita tristeza no nosso coração. A igreja contemporânea, ela mudou a ênfase. A pregação moderna diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus, mas também diz que o fim de Deus é para glorificar o homem. O evangelho moderno tem ensinado que é Deus que está a serviço do homem, não o homem a serviço de Deus. O foco mudou. Não é mais Deus que é a medida, o fim de todas as coisas, mas a nossa vontade. Então, amados, a gente precisa se voltar. A gente precisa voltar a andar no caminho reto. A gente precisa voltar ao nosso coração. O desejo do nosso coração tem que ser andar na presença do Senhor e ser perfeito. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas. As pessoas querem a salvação e não o Salvador. Querem os dons e não o doador. Querem as coisas e não querem Deus. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Deus apareceu para Moisés dentro de uma sarça que não se consumia. Era a glória de Deus manifesta ali para Moisés. E sabe o que aconteceu quando Deus apareceu para Moisés? Moisés se jogou com o rosto em terra. Submissão. Reconhecimento da autoridade, da divindade, do poder, da soberania de Deus. Moisés caiu com o rosto em terra porque ele sabia que a presença de Deus era vigorosa demais. A presença de Deus era poderosa demais. E porque ele se humilhou diante de Deus e deu a Deus toda a soberania dele, Deus usou Moisés de forma tremenda, revelou-se para ele de forma poderosa, e por conta da glória de Deus na vida de Moisés, ele realizou prodígios e sinais dentro do Egito. Ele quebrou o poder dos deuses egípcios, quebrou o orgulho do faraó e libertou o povo de Deus. Quando nós reconhecemos a glória de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, nós temos que nos quebrantar, queridos. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Temos que lançar por terra a altivez, o coração de pedra, e nos humilhar na presença do Senhor. O povo foi liberto lá no Egito pelo sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas, e o anjo da morte não feriu ninguém porque que estava coberto com aquele sangue. Embora tenha sido coberto pelo sangue dentro do Egito para a libertação, para a salvação de suas vidas, no deserto o povo ele era protegido pela presença de Deus. A presença de Deus nos protege. Tem coisas que aconteceram na tua vida na nossa vida que a gente não tem noção. Da guerra espiritual que é travada.
do diabo tentando te derrotar e Deus dando ordem aos seus anjos para te guardar e te livrar, porque os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, enquanto o povo estava no deserto, caminhando em direção à terra prometida, a presença de Deus protegia o povo. De dia, a nuvem guardava e guiava o povo. A nuvem servia para guiar e proteger o povo também do calor do deserto. A Bíblia fala que a roupa deles não se consumia, o calçado não se consumia. Você sabe o que é isso? É a provisão de Deus, aquele que está debaixo da nuvem, aquele que está guardado na proteção, que caminha com Deus, é guardado, é alimentado. Deus proverá na tua vida se você andar no caminho dele. Desde a saída do povo do Egito até a entrada da terra prometida é um tipo daquilo que nós estamos vivendo hoje. O povo, para escapar da morte, precisou do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Você, para escapar da morte, precisa do sangue do Cordeiro Jesus sobre a tua vida. O deserto que o povo atravessou até chegar na terra prometida é o mundo que nós estamos vivendo hoje. O mundo está assolado, jaz no maligno, oferecendo vários caminhos, oferecendo muitas opções. E a presença de Deus, ela continua contigo. Eu estou contigo todos os dias. O Senhor está te guardando. Anda no caminho dele, ele está te levando, não para Canaã do Israel, ele está nos levando para Canaã celestial. O sangue nos cobre para nos livrar da morte. A presença de Deus nos guarda neste mundo tenebroso. A presença de Deus nos guarda dos males desta vida. A presença de Deus nos guarda das tentações. A presença de Deus, ela tem feito a provisão do Senhor chegar na nossa casa, guardando nossa vida, guardando os nossos familiares, guardando a nossa família. Olha que maravilha, de dia uma nuvem guiava o povo, mas à noite o povo talvez não fosse ver a nuvem. E aí o Senhor se manifestava numa coluna de fogo. Glória a Deus! Onde há trevas, o Senhor faz brilhar a sua luz, para que você continue olhando para a luz, e olhando para a coluna de fogo, olhando para a luz do Senhor. Nós não vamos nos perder no caminho que há trevas. Mas interessante, queridos, que houve um dia, houve um tempo, no meio daquela caminhada entre a saída do Egito e a chegada até a terra prometida, que o povo literalmente se afastou do caminho do Senhor. Deus, ele deseja ardentemente andar junto conosco. Deus deseja, ele faz o impossível acontecer para que nós estejamos perto dele. Mas existe uma coisa que faz separação entre nós e Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o povo de Israel pecou, andando com Deus, recebendo proteção de Deus, sendo provido de alimento, de vestimenta, de calçado, de água no meio do deserto. O povo de Deus pecou. E a maior tragédia do pecado, a maior tragédia que o pecado já causa de início na nossa vida é nos afastar da presença de Deus. Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel.
Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, porque eles pecaram contra Deus e eles eram sacerdotes, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi roubada e a glória de Deus não se manifestou para Israel. A presença de Deus se apartou do povo, se afastou de Israel. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte. E porque a presença de Deus foi tirada, o povo foi levado cativo. Existe uma supremacia da presença de Deus na igreja que nós estamos devendo para Ele. Existe uma supremacia da presença de Deus na nossa vida que nós estamos devendo para Ele. A igreja precisa buscar desesperadamente a presença de Deus, porque senão as nossas vidas serão vazias, os nossos cultos não terão vida, a nossa música não terá unção, nossa mensagem será morta se Deus não estiver presente. Muitas vezes, amados, a gente confunde a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Isso são duas coisas extremamente diferentes. Deus, ele está em toda parte, porque ele é onipresente. Mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. A glória de Deus, a Shekinah, a manifestação da sua glória. Quando Deus se manifesta para o seu povo, isso é notório. Como quando Jacó acordou em Betel, lá em Gênesis capítulo 35, versículos de 9 ao 15. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu o Senhor e o abençoou. Essa é uma grande dádiva. Se Deus está, a bênção está. Onde Deus está, a bênção está presente. Se Deus não está, não tem bênção. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no local onde Deus falara com ele, e derramou óleo sobre ela, uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus falara com ele, Jacó chamou de Betel. A palavra de Betel significa casa de Deus, morada de Deus. Quando Deus se manifesta é notório, a bênção está presente, as coisas mudam na nossa vida. Jacó teve a sua vida mudada, ele entrou naquele encontro com Deus, sendo conhecido por Jacó, o suplantador, o roubador, o esperto. E ele sai dali transformado. Quando nós estamos com Deus, nós somos transformados, aleluia. É impossível estar com Deus e a nossa vida viver uma mesmice, a nossa vida ser monótona. Quando nós estamos com Deus, nós somos transformados dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Porque é isso que acontece quando andamos com Deus. Muitas vezes nós falamos para as pessoas que Deus está no meio de nós. Não é clichê. Porque Deus é fiel à sua palavra. Ele diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali. Mas às vezes nós chegamos na igreja e
Eu comumente, como dirigente de louvor em alguns cultos, eu costumo invocar a presença do Senhor e eu digo, Deus está no meio de nós porque eu creio. Eu creio nisso. Assim como eu creio que Deus está aqui agora falando ao nosso coração. Deus está com você aí dentro da tua casa falando contigo. Deus está tratando de você aí do outro lado. Porque nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor. Só que, às vezes, quando nós estamos na igreja e nós dissemos isso, olha, Deus está no meio de nós. E algumas pessoas não conseguem sentir a presença de Deus. Elas tiram a conclusão de que é uma propaganda enganosa esse negócio de Deus estar no meio de nós. É como chegar numa padaria para comprar pão e não ter pão na padaria. É como se sentar numa mesa de restaurante italiano e você pedir uma massa e o camarada dizer só tem feijoada. Está errado. Não é que Deus não esteja lá nos nossos encontros, não é que Deus não esteja aqui, na nossa pregação, na nossa música, no meio de nós, mas Ele só vai se manifestar, Ele só vai manifestar a glória dEle, se nós limparmos o trono, se nós prepararmos o assento e convidarmos Deus para sentar no trono da nossa vida, se dermos a Ele o primeiro lugar no nosso culto. Deus, Ele não vai habitar no nosso culto, no nosso louvor, na nossa pregação, se nós estivermos com pecado, coabitando com pecado, porque Deus e o pecado não coabitam no mesmo ambiente. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando Deus se agrada de nós, nós podemos dizer, assim como Josué e Calebe, quando foram confrontados ali naquela reunião, onde os 12 espias estavam ali reunidos trazendo para Moisés o relatório da terra prometida. 10 diziam, não, é difícil, é impossível, gigante, somos gafanhotos, somos pequenos, nós vamos ser amassados, aquilo ali não é para nós. Josué e Calebe estavam com Deus. E eles disseram, se Deus se agradar de nós, é possível. Vamos conquistar, aleluia. Se Deus está com você, você pode, você vai. Esse texto que o povo de Deus se desviou dos caminhos do Senhor na saída do Egito, está lá em Êxodo capítulo 33. Num curto período de tempo que Moisés deixa o povo aos pés do monte e sobe o monte para falar com Deus, Moisés fica algum tempo ali e o povo se desvia, o povo começa a pecar e o pecado afasta Deus do meio do seu povo. O povo estava impaciente porque Moisés não voltava e Deus não falava e eles foram buscar outros deuses. No capítulo 32 de Êxodo, Arão fez um bezerro de ouro e eles passaram a adorar o bezerro. Entregaram a prática ostensiva do pecado, a bebedeira, a danças. Estavam igual o povo de fora. O comportamento deles era igual ao do povo de fora. Rebelaram-se contra Deus, abandonaram a Deus e depressa se desviaram no caminho dele. Por terem abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo, imediatamente sucumbiram à decadência moral. Arão cedeu à pressão do povo para se desviar, porque ele não queria confrontar o pecado do povo. E quando ele foi questionado, ele deu uma desculpa esfarrapada, a desculpa de Arão. Ele diz ali no capítulo 32 de Êxodo o seguinte, olha, o povo queria alguma coisa para adorar, e eu falei, então me tragam ouro, e eu peguei o ouro, lancei no fogo e saiu esse bezerro. Como se tivesse acontecido do acaso. O pecado não acontece do acaso. O pecado não acontece do acaso. Pecado é uma escolha, é uma decisão. Ele pode até nos assediar,
as ofertas dele podem ser maravilhosas. O pastor Vanderlei, nos ensinos que tem dado, nos estudos bíblicos que tem nos dado às quinta-feiras, falou na semana passada sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que não cederam, não quiseram ceder ao pecado de se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Daniel também não quis servir-se das iguarias do rei, não quis ser igual a todo mundo. Nós temos que confrontar o pecado. Nós somos o povo de Deus. A gente tem que ser diferente. O nosso caminhar tem que ser diferente. O pecado, ele é uma escolha, é uma decisão. Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus fala para Caim: ô Caim, o pecado jaz à porta do teu coração, cumpre a você, ou seja, tem que partir de tu, irmão. O desejo de dominar o pecado tem que ser teu, cumpre a você dominá-lo. Mas o povo de Israel provoca a ira de Deus. Moisés disse para o povo, quando ele volta, diz que é do Senhor, para separar o povo daqueles que queriam adorar outros deuses, daqueles que queriam firmemente ficar na presença do Senhor. Moisés faz um convite: aqueles que são do Senhor, venham até mim. Há aqueles que andam com Deus e há aqueles que andam segundo o seu próprio coração. Deus intentou destruir o povo e começar uma nova nação, talvez começar tudo de novo. Mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus poupou a vida daquele povo. Mas Deus disse para o povo em Êxodo 33, versículo 3: eu não vou andar com vocês. Queridos, é a maior tragédia na vida de um homem Deus retirar a sua presença. Você retira a planta que está plantada num vaso de terra, tira ela da terra, o que acontece com a planta? Ela morre. Você tira um peixe de dentro da água, o que acontece com o peixe? Ele morre. Se você tirar a presença de Deus da vida de um homem, ele vai morrer. Deus disse que iria retirar a sua presença e ele retirou. A nuvem desapareceu, a coluna de fogo sumiu, os sinais visíveis da presença do Senhor simplesmente desapareceram da frente do povo de Israel. Agora, por falta da ausência de Deus, o povo estava fraco. A sua gente estava caindo nos mesmos pecados dos outros povos, porque escolheram não viver na presença de Deus. Hoje as pessoas amam o mundo porque o conhecimento de Cristo para eles não é suficiente. Tem prazer nos banquetes do mundo porque não tem fome de Deus. Conhecem a respeito de Deus, mas não conhecem Deus. E aí, quando a gente chega nesse estágio, existe uma necessidade de se fazer uma autoanálise. Porque pessoas de fora podem até dizer: olha, você precisa fazer isso, você precisa consertar isso que está errado, você precisa, são muitas vozes. E às vezes nem sempre a gente escuta essas vozes que tentam nos ajudar. Então é preciso fazer uma autoanálise para achar a causa raiz do nosso afastamento, o motivo pelo qual nos levou a afastar de Deus. E aí o povo se examina e começa a ver as maravilhas que Deus fizera para eles até ali. E aí o povo quebranta o seu coração e se arrepende. Eles começam a odiar o que tinham feito. Desprezaram aquilo que fizeram no passado. Compreenderam que haviam trazido maldição para suas vidas, sobre a sua cabeça. Compreenderam a gravidade do pecado que cometiam diante de Deus. O pecado traz vergonha, porque o diabo, amados, ele vai nos tentar para o pecado e naquele momento ali tudo parece lindo, tudo parece maravilhoso, parece a coisa certa a se fazer, mas depois de se consumar,
Ele, no papel de servidor, ele vira o acusador e te faz sentir vergonha daquele pecado. O povo estava com vergonha do pecado que cometera contra Deus, porque o pecado não só nos ofende, o pecado ofende a Deus também. O pecado provoca a ira de Deus. Infelizmente, hoje, nos nossos dias, nós temos uma visão um tanto quanto cômoda com relação ao pecado. Estamos nos acostumando com o pecado. A gente está se acostumando com aquilo que é errado. A gente não sente mais falta da santidade. Não sentimos fome de Deus. Não percebemos que a glória de Deus se apartou de nós. Não sentimos falta da presença de Deus entre nós. Precisamos ter consciência que se Deus se afasta de nós é porque nós cometemos pecado. O mesmo Deus que fizera prodígios e milagres, sinais tremendos para o povo, arrancou eles com mão poderosa do Egito, triunfou sobre os deuses e sobre os cavaleiros de Faraó, ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar. O Deus poderoso não estava mais com ele, com o povo de Israel. Isso encheu o coração deles de desalento, de desesperança. Isso os alarmou, eles ficaram alarmados e os levou a prantear. Versículo 33, verso 4. Ouvindo o povo estas más notícias de que Deus havia se afastado deles, pôs-se a prantear. E nenhum deles vestiu seus atavios. Não há nada mais sério do que andar sem sentir a presença de Deus. As bênçãos de Deus sem o Deus da bênção não tem valor. Canaã sem Deus não tem valor. A terra que mana leite e mel, por mais atrativa aos olhos que pareça, sem Deus não tem valor. A posse da terra prometida sem Deus não tem valor. Sabe por quê, meu irmão? Porque a comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. A igreja pode ter propriedade, influência, dinheiro, influência na sociedade, pode ter uma palavra convencedora, mas se Deus não está presente, tudo é barulho, tudo é correria, é tudo em vão. Precisamos desejar a glória de Deus entre nós. Canaã não nos interessa sem Deus. Não adianta ganhar as coisas se não estamos andando com Deus. O que precisamos mais do que água para matar a nossa sede é a presença de Deus na nossa vida. A minha alma tem sede, sede de Deus, o Deus vivo, Salmo 42, verso 1. Se queremos a presença de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, nós precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. O povo havia se esquecido de Deus, foram adorar o bezerro, se vestiam com adornos, era um enfeite, o externo parecia bonito, mas o interior estava morto. E aquela falsa aparência de que tudo está bem, os adornos, é o que estavam levando o povo à queda. A simples lembrança daquilo era odiosa. Quando eles começaram a lembrar daquilo que fizeram, eles se despojaram daquelas vestes. Deus ordenou que eles lançassem fora.
Se queremos a presença de Deus, precisamos nos despojar das coisas que ofendem a santidade de Deus. Deus disse para Jacó: tira as roupas contaminadas, lave as mãos sujas e jogue fora os ídolos. Deus disse para Josué: tire as coisas contaminadas do meio do arraial. Elias removeu o altar de Baal que se empunhava entre o povo e as torrentes do céu. Precisamos chorar pelo pecado, abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Nada pode substituir a presença de Deus no meio da na nossa vida, no meio da vida da nossa igreja. Deus prometeu ao povo enviar o anjo. Versículo 2 do capítulo 33. Enviarei o anjo adiante de ti. Deus prometeu a eles uma coisa maravilhosa. Deus disse para eles: o anjo, eu vou enviar o anjo e ele vos guiará. Sempre quando a Bíblia se refere a essa expressão, o anjo, ela está falando do próprio Deus, é Jesus. Ele não é um anjo, ele é o anjo. Ele vem com artigo definido maiúsculo, que denota que há uma diferença entre este e todos os outros anjos. Esse anjo que é Jesus, que iria guiar o povo, é o mesmo que quando Abraão foi convidado a sacrificar Isaque, e nós sabemos a história, está lá Abraão subindo o monte com a lenha e o menino, e não tinha o sacrifício, e Abraão, por obediência, por temor a Deus, ele prova o seu amor a Deus, entregando o seu próprio filho como sacrifício ao Senhor. Quando Abraão levanta o cutelo para imolar o menino, o anjo do Senhor brada do céu e diga: Abraão, não faças mal ao menino. E ele continua dizendo: porque agora eu sei que tu temes a Deus, porquanto tu não me, o anjo fala, porquanto não me negaste o teu próprio filho. É Jesus. Jesus, ele nos guia. Jesus nos conduz. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andemos por esse caminho, vamos viver o caminho, vamos falar do caminho. Deus prometeu para Israel uma vitória. Deus prometeu a eles desalojar os povos da terra. Eles teriam vitória contra os inimigos. De que adianta agora tirar o povo da terra se não tinha comunhão com Deus? Moisés não queria apenas a vitória. Moisés queria a doce presença de Deus. Ele não queria apenas as bênçãos, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus é terra estranha. Nada substitui Deus na nossa vida. Então como é que eu devo buscar a Deus? Como eu devo buscar a presença de volta? Como eu devo trazer a presença de Deus de volta para a nossa vida? Moisés sente um fardo pesado. E no versículo 7 de Êxodo 33, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora e bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. A restauração da presença de Deus na nossa vida, ela começa quando nós sentimos que estamos levando uma carga pesada demais, promovida pelo pecado, promovida pela culpa, e nós devemos nos voltar para Deus em oração. A restauração acontece na vida da gente de quando a gente rompe o estado de letargia. Eu falei sobre isso no mês passado, numa das pregações, sobre a terceirização da nossa fé.
sobre aquele negócio de eu não oro por mim, eu vou buscar profecia, eu busco profetada, mas eu não busco Deus. Temos que nos voltar para o Senhor. Temos que quebrantar o nosso coração. Temos que chorar na presença dEle. Temos que nos humilhar na presença do Senhor. Ela acontece quando nós rompemos esse estado de letargia e começamos a buscar a Deus em oração. Foi assim, amados, em toda a história. Sempre que um homem, um grupo, uma nação se consagrou à oração e começou a buscar Deus fervorosamente, houve restauração. Sem a oração a igreja não tem poder. Sem oração os corações não se derretem. Sem oração a Shekinah da glória de Deus não desce sobre o povo. Sem oração Deus não vem, Ele não se manifesta. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso desejar ardentemente a presença de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Moisés estava ansioso para que a presença de Deus tornasse a eles. Assim, então, ele estabeleceu um lugar de oração. Ele não se pressionou, ele não ficou espantado, esperando uma atitude de alguém. Ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude de montou uma tenda da oração e ele ia buscar a presença do Senhor até que a presença do Senhor voltasse a ter com eles. E o mais interessante é que o povo, vendo aquela atitude de Moisés, o povo, vendo o exemplo de Moisés, o seguiu. Versículo 8, quando Moisés saía da tenda, do lado de fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. O povo seguia o exemplo de Moisés e ia buscar a face de Deus. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, ia para a tenda da congregação. Nem todos iam. Nem todos foram para a tenda da congregação, que era onde o lugar onde Moisés orava, mas houveram pessoas que sentiram o mesmo peso de Moisés em seus corações. E assim como Moisés foi buscar a presença de Deus, eles também foram. É importante notar que eles não se contentaram em orar nas suas próprias tendas. Eles tinham um lugar específico para se reunirem para orar. Eles tinham um lugar onde eles gostavam de orar juntos. Naquele tempo era a tenda da congregação. Hoje o Senhor nos deu uma igreja maravilhosa. E nós devemos ir à igreja para orar. Precisamos nos reunir para orar. Não agora, porque este tempo ainda não é propenso, mas em nome de Jesus. Quando tudo isso passar, o pastor Lélio pregou sobre isso e falou da preocupação de alguns desejarem ficar em casa. Vai à igreja, busque a congregação, busque a face do Senhor junto com os seus irmãos. Vamos orar juntos lá. E a presença de Deus vai ser derramada, a glória de Deus, a Shekinah de Deus vai nos inundar. A igreja primitiva orava nos lares, mas também orava no templo. Aqueles que não foram à tenda a orar e viram que outros tinham fome da presença de Deus entrando na tenda, não espere que toda a igreja vá orar, mas você tem que ir. Não espere que toda a igreja vá congregar, você tem que ir. Venha você, faça você, busque você. E você vai ver que as pessoas vão ser impactadas. As pessoas vão ser impactadas pela glória de Deus na tua vida. As pessoas vão ser impactadas pela glória do Senhor sendo derramada na tua vida, porque você se dispôs a buscá-lo.
Sabe como Moisés orava? Moisés buscava a Deus continuamente. Moisés era um homem de oração. Ele costumava tomar a tenda, armá-la para si fora do arraial, mesmo diante da crise espiritual do povo. Ele mantinha a sua vida íntima de oração com Deus. Deus falava com Moisés face a face. Moisés tinha intimidade com Deus. Aleluia. Na oração, no monte, não era só Moisés que falava, Deus falava com ele. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo entre nós e Deus. Por que Moisés orava? Ele desejava conhecer a intimidade de Deus. Rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que te conheça e ache graça aos teus olhos. Versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente pode pedir. Moisés fez um pedido ousado. Me mostra o caminho. Moisés desejava restabelecer a honra do povo diante de Deus. Ele apresenta o povo em oração. Considera que este povo é o teu povo. Precisamos desejar mais de Deus na nossa vida e também para a nossa igreja. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A liderança de Moisés, o testemunho de Moisés, fazia com que a chama se mantivesse acesa. Eu oro, você ora, e a chama vai estar sempre acesa no altar do Senhor. Quando Moisés saía, Josué se colocava de pé ali. Ele desejava ardentemente a glória do Senhor. E aí no versículo 18 ele faz um pedido mais do que ousado. Então Moisés lhe disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Quando Moisés se preparou para buscar a Deus e o povo também foi buscar a Deus, a nuvem da presença veio de novo sobre a tenda da congregação. Deus volta. A presença de Deus é restabelecida. Quando o povo se propôs a orar e buscar e se converter dos maus caminhos, a nuvem voltou. A glória de Deus foi restabelecida na vida do povo. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus, cada um na sua tenda. A oração muda muitas coisas, meu amado. Tá difícil, a oração muda. Tá só um pouquinho difícil, a oração muda. Tá impossível, a oração muda. A oração muda muitas coisas. A oração restaura a nossa comunhão quebrada com Deus. Deus havia dito que a presença dele não iria com o povo lá no início, no versículo 2 e no versículo 3. Mas quando o povo se arrependeu e orou e buscou, Deus disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, no versículo 14. Quando a presença de Deus é restaurada, a nossa sede aumenta, o povo quer mais de Deus. Quando a presença de Deus é restaurada, nós desejamos ardentemente ver a glória de Deus. E aquele pedido ousado de Moisés: Senhor, me mostra a tua glória. Cara, Moisés não é maluco? Tu é maluco pedir uma coisa dessa para Deus? E Deus fala para Moisés: se
Não poderás me ver face a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. O que Moisés pediu foi ousado demais. Mas atente para uma coisa. O Senhor considerou o pedido de Moisés, porque Moisés não pediu algo que fosse para se engrandecer. O que Moisés queria era mais e mais e mais e mais de Deus. O que Moisés queria era ser totalmente inundado pela glória de Deus. Amados, e Deus fala para Moisés: vai para trás daquela rocha. Eu vou te dar um gostinho, porque você foi ousado. Depois que eu passar, você vai ver minha glória pelas costas, por detrás. Que coisa maravilhosa. A gente tem que desejar a glória de Deus inundando a nossa vida, assim como foi Moisés, e chegar a ponto de fazer um pedido daquele. Parecia uma insanidade, mas no fundo Deus conhece o coração daquele que deseja mais e mais e mais e mais da sua glória. O sinal da presença de Deus que tinha ido embora voltou. Nós somos restaurados, amados, quando há uma manifestação da presença de Deus no nosso meio. Há uma nova vitalidade, aleluia. A adoração se torna viva e não é uma coisa formal. As nossas orações são fervorosas e não são palavras em vão, não são palavras vãs. Quando a coluna da nuvem cobre a tenda, os corações se dobram nos lares. Quando a presença de Deus inunda a tua casa vai se dobrar diante do Senhor. A glória de Deus foi manifestada em Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E ele prometeu: eis que estarei convosco. A glória, aleluia, vai estar com vocês todos os dias. Ele está entre nós. Ele quer se manifestar de forma poderosa na nossa vida. Então, vamos limpar o trono. Vamos preparar assento. Vamos colocar no lugar privilegiado e deixar que Deus se sente no trono do nosso coração. Vamos romper com tudo aquilo que afasta a presença de Deus. Vamos nos quebrantar. Vamos nos humilhar. Vamos curvar o nosso rosto, boca no pó. Que Deus vai encher a tua vida da glória dele. Anda na minha presença e ser perfeito. Vamos buscar a face de Deus. Vamos buscar a presença dele. Nada mais importa. Nada mais importa. Cuidado com as falácias. Cuidado com esse evangelho me dá. Uma troca de favor com Deus. Evangelho é cruz, é renúncia, preço e oração. A oração traz Deus para dentro da nossa vida. Vamos orar? Em nome de Jesus. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome e te bendizemos, porque quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Pai, tem misericórdia de nós por tantas vezes que, assim como o povo de Israel, às vezes a gente aponta o dedo para o povo de Israel ali naquele deserto e pensa coisas horríveis a respeito deles. Povo ignorante, povo isso, povo aquilo, mas nós somos iguais. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Pai amado, nós queremos nesta noite, eu aqui, meus irmãos em suas casas, nós queremos nos dobrar diante do Senhor.
Eu posso sentir a tua nuvem cobrindo cada uma das casas, cada vida dos meus irmãos que está aqui nesta reunião. Pai amado, e desejo de todo o meu coração que eles estejam te sentindo lá também. E que essa presença maravilhosa, estrondosa da tua glória, ela redunde, ó Pai amado, no louvor do teu nome. Que nós possamos, ó Pai amado, nos apropriar da tua presença, para que tenhamos uma palavra profética, para que tenhamos, ó Pai amado, um louvor, não onde o homem está no centro, mas que nosso louvor, o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o nosso alvo, que o Senhor seja o desejo ardente do nosso coração. Pai amado, que a tua nuvem queime de nós todo o pecado e tudo aquilo que nos afasta de ti. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, porque pecado é escolha. Somos nós quem escolhemos errar quando erramos. Mas nesta noite nós queremos escolher nos dobrar diante do Senhor, para que o Senhor converta o nosso coração do mau caminho, para que o Senhor converta a nossa mente, e para que na nossa mente habite só aquilo que vem do alto, só as coisas do reino. Oh Deus, que a tua presença seja conosco no caminho, para que possamos buscar a perfeição que há em ti. Espírito Santo de Deus, nos ajuda nessa caminhada, essa jornada que é dura, um caminho difícil de andar, mas é o que nós queremos, é o que nosso coração deseja, é o que nós precisamos. Em nome de Jesus, nos guia, nos conduza, não afaste de nós a tua presença, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe na sua casa. Que a tua casa seja cheia da glória do Senhor. Que a presença do Senhor seja sobre a vida da tua família, seja sobre nossos pastores. Homens de Deus, usados pelo Senhor, sejam cheios, repletos da glória do Senhor em suas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é impossível. Quebre isso na tua vida. Não é impossível. O convite que Deus fez para Abraão faz para você também. Anda na minha presença e ser perfeito. Faz para nós nesta noite. Que Deus te abençoe, querido. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por compartilhar desse tempo conosco. E que a glória do Senhor superabunde a tua vida, a tua casa. Obrigado aos nossos pastores por sempre estar conosco. Pastor Vanderlei, Pastor Lélio. A igreja ama vocês, nós amamos vocês, nossos pastores. E que vocês possam, a cada dia, que nós possamos crescer e crescer e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus abençoe cada irmão, né? Fiquem na paz do Senhor e uma boa noite, um bom final de noite de sexta-feira para cada um de nós. Tá? Paz, amados. Até o próximo encontro, tá? Deus abençoe.